Olá, amigo advogado, advogada e acadêmicos. Antes de dar início à nossa aula, vim aqui lembrar os senhores e trazer uma notícia. Já se inscreveram no nosso canal? Já ativaram o ícone de notificações? Ainda não? Então faça agora, antes do começo da aula. Se inscreva no canal, ative o ícone de notificações, para que os senhores tenham sempre notícias atualizadas do nosso canal, bem como novas videoaulas que serão postadas. Além disso, também se inscreva no nosso canal do Facebook e nos siga no Instagram. Boa aula! Bom, então boa noite novamente. Vamos dar início então à nossa aula de hoje, tá? Direito Civil, onde, só para a gente recapitular o caminho que nós passamos até agora. Nós falamos da história. Opa, a Marina está falando que a gente não terminou a aula passada de capacidade da pessoa jurídica, não chegou a terminar os slides 13 e 14. Então vamos voltar nele, não tem problema. Eu abro ele aqui em 1 minuto e a gente termina a pessoa jurídica. Nós falamos das teorias, falamos da desconsideração, classificação, associações, fundações, da sociedade. Ok, então ficamos aqui na capacidade jurídica, né? Então vamos retomar essa capacidade jurídica. Obrigado pela ajuda, a aluna Mariana. E a gente vai dar continuidade, depois a gente retoma, então, os slides de 15 a 20. Então, olha lá. Vamos lembrar de pessoa jurídica. O que é pessoa jurídica? Uma ficção, ou seja, o direito dá para ela um atributo e ela tem personalidade própria. Tem patrimônio próprio, tem representação processual própria, ou seja, ela é detentora de direitos e obrigações. Mas ela representa o interesse de um grupo de pessoas, né? Ou seja, uma pessoa só, que o direito empresarial vai explicar para você, que é a sociedade individual, né, a EIRELI, um exemplo, responsabilidade limitada. O empresário individual também, tá? Mas, regra geral, pessoa jurídica é um grupo de pessoas que é destinado para uma finalidade, ou também um grupo de patrimônios que é destinado para o fim sobre o qual ele foi destinado. O exemplo nosso foi a fundação, que onde essa pessoa jurídica é formada por um patrimônio, esse patrimônio é destinado para uma finalidade. Então, esse patrimônio vai ser usado para a finalidade destinada por aquela pessoa que abriu mão do seu patrimônio em detrimento de um objetivo. Tudo bem? E a gente vai falar de capacidade agora dessa pessoa jurídica, né? Essa pessoa jurídica decorre da personalidade que a ordem jurídica lhe confere com a sua criação, lei ou registro. Então, olha só, a primeira coisa que é importante para nós. Eu comentei isso com vocês lá sobre o direito, sobre a pessoa natural. Pessoa natural, para ela ter direitos e obrigações, ela tem que ter CPF? Nós falamos lá no início da aula, não. Né? Para ter direitos e obrigações, nós vamos aplicar aquela teoria, lembra lá, da concepção, mas ligados ao direito do nascituro? Então, o nascituro tem personalidade jurídica, mas a pessoa só adquire através do nascimento com vida. Então, essa pessoa não precisa ter CPF para ser titular de direitos e obrigações. Mesma coisa a pessoa jurídica. A pessoa jurídica não precisa ter CNPJ para ser uma pessoa jurídica. Ela apenas precisa ter capacidade, ou seja, ela tem que existir. E para ela existir, ela tem que ser criada ou pela lei, nós vimos de forma bem simples quais eram as pessoas jurídicas que são criadas por lei, né, principalmente os entes públicos, e as pessoas jurídicas de direito privado são aquelas regidas por um registro. Então, você vai ter um ato constitutivo, seja um contrato social, seja uma ata de constituição de sociedade anônima, enfim, você vai ter um ato que vai iniciar, que vai criar aquela pessoa jurídica, tudo bem? Mas esse ato, contrato social, né, da sociedade empresária limitada, o ato de início, de formação da sociedade anônima,
Também é uma ata, é feita uma reunião e é lavrada uma ata. Esses documentos, por si só, não geram capacidade jurídica, porque a capacidade jurídica da pessoa jurídica apenas existe ela é criada por lei naquelas empresas, ou quando esse contrato social ou esse ato constitutivo é levado a registro no órgão competente. Então, uma pessoa jurídica de sociedade limitada, por exemplo, ela detém condições de ter capacidade jurídica? Tem. Mas, primeiro, para ter capacidade jurídica, ela tem que ter os atos constitutivos registrados no cartório competente. No caso de sociedade limitada, é a junta comercial, a famosa JUSESP, tá? Sociedade anônima é o cartório de registros. Sociedade simples é cartório de registro, né, de pessoas. Então você vê que para essas pessoas jurídicas, elas apenas detêm personalidade quando os seus atos constitutivos forem registrados. E um ato constitutivo, contrato social ou estatuto ser registrado, não confere a ela ainda um registro chamado CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Tá? Então, o que é o CNPJ? O que é esse Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica? É eu dar um registro tributário e administrativo para a pessoa jurídica. Então, para nós, direito civil, para ela ter capacidade, ela apenas tem que ter o quê? O seu registro feito no cartório competente, o seu ato de constituição sendo registrado no cartório competente. Ela não tem CNPJ, não tem problema, ela já tem capacidade jurídica. Tudo bem? Só que, óbvio, o direito administrativo, o direito tributário, né, já vai trazer uma obrigação tributária, uma obrigação acessória para a pessoa jurídica, que ela deve integralizar o patrimônio que ela adquiriu, né? Quando uma empresa, como uma pessoa jurídica constituída, normalmente já tem patrimônio próprio, tirando algumas pessoas, outros tipos de sociedade. E aí eu tenho que constituir, ou seja, eu tenho que fazer um livro de registro dessa empresa de patrimônio, de ativos, né, de integralização. Esse livro só pode ser aberto com o CNPJ. Então, ok, eu entendo que toda pessoa jurídica precisa ter CNPJ, mas o que nós precisamos separar aqui, o Instituto, é a pessoa jurídica adquire capacidade jurídica, ou seja, através do momento que ela detém personalidade. E essa personalidade se inicia com o registro, se for uma sociedade, ou se for um órgão público, uma empresa pública, algumas das pessoas do direito público, criada por lei. Tá bom? Qual é essa personalidade, então? O que essa personalidade chama para a pessoa jurídica? Né? Então, já que ela tem personalidade, ela tem direito a uma denominação, um nome, né? Razão social e denominação são diferentes, tá? Direito empresarial vai separar isso com vocês de forma bem técnica, tá? Mas o meu nome fantasia, né? A denominação são diferentes, tá bom? Tem direito a uma nacionalidade, ou seja, é uma empresa estrangeira, é uma empresa nacional. Tem domicílio, que é onde é regido a sociedade, ou seja, é o local onde os atos de comércio, os atos empresariais são registrados, e por conta disso, ela também tem esses direitos protegidos da personalidade. Nome, marca, imagem, liberdade, privacidade, existência e segredo. Só vamos tomar cuidado, liberdade, não estou falando de prender a pessoa jurídica, mas assim, eu falo de liberdade da pessoa jurídica ter o direito de ir e vir. Como assim? Ele quer comercializar produtos em outros estados da federação. Ele pode fazer isso? Claro que pode. Ele tem liberdade de ir e vir. Ele pode ir para outro local. Então veja que a pessoa jurídica também possui proteção como se fosse uma pessoa natural. Óbvio, com uma análise sobre a pessoa natural e uma análise sobre a pessoa jurídica. Então, exemplo, nós vimos lá que a pessoa natural, dentre os direitos de personalidade dela, ele tem a proteção da sua integridade física, né? Então, ele não pode ter a sua integridade física violada.
Pessoa jurídica não tem integridade física, porque pessoa jurídica não é um ser corpóreo, né? Não é algo que existe no mundo real. Ele existe no mundo do direito, né? Através desses registros, desses documentos. Então, como ele não existe, ele não tem integridade física. Mas ele tem nome, ele tem marca, ele tem imagem, ele tem privacidade, ele tem existência, ele tem segredo, tá? Então, no que couber o artigo 52 do Código Civil, você vai aplicar eles à personalidade da pessoa jurídica também, tá? E diante disso, foi discutido uma época se a pessoa jurídica teria direito a uma indenização de dano moral, uma vez que o dano moral é a violação ao direito de imagem, de personalidade, de honra, né, da pessoa jurídica, da pessoa natural. Então, será que ele ele tem moral a ser defendida se alguém macular a imagem dele, o nome dele, né? Será que ele vai ser responsabilizado, quem fez isso, por um dano extrapatrimonial, que é o dano moral, é dano na imagem? Então, isso foi discutido muito no judiciário, até o STJ editar a súmula 227, que diz categoricamente, a pessoa jurídica é suscetível de sofrer dano moral. Então, se você negativar indevidamente a pessoa jurídica por um débito que não existe, por um débito que já está pago, ou se você macular a imagem dessa pessoa jurídica em redes sociais, difamando ela, prejudicando a marca dela, você será responsabilizado pelo dano moral, né, que isso pode ter gerado nessa pessoa jurídica. Tá bom? Tranquilo, senhores? Pessoa jurídica também tem direito, que nós vimos, ao domicílio, tá? E o que é domicílio? Artigo 75. O domicílio da pessoa jurídica é da União, do Distrito Federal, dos estados e territórios, a sua capital. Então, da União é o Distrito Federal. Então, quando você pegar, eu quero o domicílio da União, ela fica no Distrito Federal. Por isso que entre os estados, nós temos o Distrito Federal como dentro do Pacto Federativo, né, uma região territorial que tanto ela tem uma representação de estado quanto de município, tá? Você não separa as duas. Então, a União tem como domicílio o Distrito Federal. É lá que é a sede da União. Dos estados e territórios, as respectivas capitais. Então, o estado possui uma capital, logo, essa capital é o domicílio do estado. Do município, o lugar onde funcione a administração municipal, né? A prefeitura, ela é o domicílio, porque lá, via de regra, funciona a administração municipal daquele município, tá? Demais pessoas jurídicas, então vamos falar agora das outras, onde é o lugar onde funcionar as respectivas diretorias ou administração, ou onde elegerem o domicílio especial em seu estatuto ou atos constitutivos. Então você vai ver pessoa jurídica, aonde você exerce suas atividades e aonde funciona as diretorias, né? Porque se for uma grande pessoa jurídica, eu posso ter setores separados. Muito embora aonde é a diretoria é aonde é o local da administração. Tudo bem? Mas quando a gente fala das pessoas jurídicas de direito privado, principalmente a sociedade limitada, a sociedade simples, a sociedade anônima, e outras que o direito empresarial detém, a gente verifica que é um requisito obrigatório, dentro do seu estatuto ou do seu ato constitutivo, a indicação do domicílio. Então, você deve indicar de forma pública, né? Então, você vai eleger um local onde você irá indicar para a sociedade que, se eles quiserem localizar as pessoas que representam essa pessoa jurídica, é nesse endereço que será encontrado. Tá? Então, você vai indicar nos estatutos e nos atos constitutivos esse endereço. Professor, mas eu já vi pessoa jurídica colocar endereço que não existe. É verdade. Endereço que não existe por uma questão de fraude mesmo, né? Então, eu estou dando um endereço que não existe, ou seja, essa pessoa jurídica não está lá, ou por uma questão, que aí tem uma briga do direito tributário, por benefícios, por melhores cargas tributárias.
Então, você tem muito questões ligadas a serviços. Como ele é um tributo municipal, você pode ter empresa executando serviços aqui em São Paulo, mas o domicílio dela acaba sendo, por exemplo, em outra cidade, Guarulhos, Santana do Parnaíba, Cotia, né, essas cidades nossas ligadas à Grande São Paulo, que são próximas à Grande São Paulo. Por que isso? Porque essas cidades, às vezes, têm benefícios fiscais, ou seja, tem tributação mais branda do que a tributação da capital de São Paulo, né? Então, por causa disso, algumas empresas executam suas atividades empresariais, sua administração, sua diretoria aqui na cidade de São Paulo, mas indica o seu domicílio em outra cidade para fins de diminuição da carga tributária. Mas isso, o direito tributário fala que isso é fraude, isso é sonegação, e isso pode gerar fiscalização, tá bom? Mas a ideia é, quando você indica um domicílio lá no seu ato constitutivo, você está dando publicidade para a sociedade que aquela pessoa jurídica, a partir daquele momento, funcionará, e você poderá localizá-la naquele endereço. Tudo bem, senhores? Tranquilo? Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos que nele forem praticados. Então, esse exemplo que eu dei, se fosse feito de forma correta, eu indicaria à pessoa jurídica endereços diferentes, dando a expressão para os senhores daquela visão entre matriz e filial. Por que eu daria essa expressão? Porque com essa expressão eu consigo separar, inclusive, os atos de funcionamento e direciono para a população qual pessoa jurídica, porque é a mesma, mas com endereços diferentes, então possui controles tributários diferentes, qual delas você vai estar fazendo os seus negócios jurídicos, tá? Mas, tendo essa pessoa jurídica diversos endereços, cada um deles será considerado domicílio, porque essa pessoa jurídica, via de regra, realiza a administração do seu negócio no endereço que ela presta, que ela executa, que ela pratica os atos empresariais, tá? Então, essa pessoa jurídica, se tiver mais de um endereço, qualquer um deles será considerado domicílio. Agora, nós temos problema com relação a empresas estrangeiras. Se a administração ou diretoria tiver a sede no exterior, haverá-se-á por domicílio da pessoa jurídica no que tange as obrigações contraídas por cada uma das suas agências ou lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ele corresponder. Cito, né, a expressão de situado. Então, veja, você, pessoa jurídica, você é estrangeira, não tem problema. Nós vimos lá rapidamente que a pessoa jurídica estrangeira tem que ter autorização para entrar no Brasil. Então, quando ela pede autorização, um dos grandes requisitos para ela poder realizar negócios jurídicos aqui no Brasil, no território nacional, é aonde você vai estabelecer uma sede, aonde você vai abrir, ou seja, ter um lugar, um estabelecimento que irá corresponder com você. Porque eu não posso que os meus consumidores, vamos chamar assim, né, as pessoas que querem fazer negócios jurídicos com você, não se submetam ao endurecimento, vamos chamar assim, de você ter que enviar cartas, notificações, reclamações para o exterior, né? Então você precisa ter um local no Brasil para que essa pessoa tenha o domicílio, né? Essa pessoa jurídica estrangeira tem que ter um domicílio dentro do Brasil. Então ele pode fazer através de qualquer agência, né? Então a gente tem determinadas empresas que abrem agências ou filiais, pode usar esse nome, tá? Dentro do território nacional, então lá uma delas é o seu domicílio. Ou ela vai indicar um lugar que é o estabelecimento dessa pessoa jurídica estrangeira no Brasil, e ela vai indicar esse local para estar sendo representado como seu domicílio. Tá? Então, esse domicílio dela vai estar indicado
dentro do ato de autorização e dos registros que ela vai fazer aqui nos órgãos públicos para a autorização e iniciação das atividades dela. Tá bom? Então, se eu tiver vários lugares, é qualquer um deles. Se ela for estrangeira, é o local que ela indicar ou as filiais ou agências que ela prestar o atendimento. Essas filiais ou agências nós chamamos de teoria da aparência. O que é teoria da aparência? Se elas são competentes, se elas possuem a, a função de representar a pessoa jurídica no Brasil, ela vai representá-la, logo é o local onde ela tem seu domicílio. Não está no estatuto constitutivo dela esse endereço como domicílio, mas como ela é estrangeira e ela possui várias agências, essas agências são o local aonde ela recebe as suas intimações, onde ela recebe os seus clientes, porque é lá que é realizado a sua atividade empreendedora, a sua atividade mercantil. Tudo bem? Tranquilo, senhores? Tá muito rápido? Vocês estão conseguindo anotar essas informações? Ok. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, tá? A gente vai respondendo no decorrer da aula. E também, se vocês quiserem abrir o microfone, é só me dar um pedido aqui no chat que eu disponibilizo para você poder fazer a pergunta, se você quiser também, por áudio. Tá bom? Então vamos continuar. Perdão, senhores. Agora, algumas pessoas jurídicas que não detêm personalidade, ou seja, eu apenas tenho a ideia de criar essa pessoa jurídica, mas ela não foi registrada, tá? Então nós temos aqui alguns sujeitos que não têm personalidade jurídica, algumas pessoas jurídicas que não têm personalidade jurídica, porém, para estar no processo, para ter representatividade, ou seja, capacidade para ser parte, eu vou trazer apenas essa personalidade jurídica, para que ela possa estar no processo. Como assim? Eu não entendi, professor. Sabe o seu Joaquim? Não, Joaquim não. Sabe o seu José, o mecânico cair da sua rua? Né? Então, ou a dona Carmen, ela que vende aqueles docinhos, que vende aqueles doces de festa, aqueles salgadinhos para festa. Então, você vai falar para mim, ela é uma pessoa jurídica? Não. Tudo bem? E por ela não ser uma pessoa jurídica, mas ela tem uma atividade organizada, ela tem até sócio, é ela e a filha dela, é ela e uma amiga dela, né? Então você tem as duas trabalhando em conjunto para um objetivo: vender os salgadinhos, vender os doces, mas elas não têm registro dessa pessoa jurídica no cartório competente. No caso, seria talvez uma sociedade simples, então ela não teria esse registro no cartório de pessoas. Mas ela é uma pessoa jurídica? Não. Para fins de direito, não. Mas para fins de direito processual, se ela vender uma coxinha que está estragada, se ela vender um bolo que está estragado, e o cliente for prejudicado por causa disso, sofrer algum dano, ele vai entrar com uma ação contra quem? Contra a dona Maria, a dona Carla? Ou será que é contra lá doces maravilhosos das amigas de escola? É o nome que elas colocaram, é o rótulo empresarial que elas colocaram. Né? Então você vai dizer para mim, ela não tem personalidade jurídica, mas ela é chamada de sociedade regular, que é o primeiro exemplo que eu trouxe para os senhores agora. São aquelas que possuem ato constitutivo que não foi levado a registro, ou que desrespeitaram os exercícios legais na sua Constituição, ou após dela, conforme contido no artigo 2031. Então, eu tenho uma sociedade que eu vou classificar como ela é irregular. Ela não tem personalidade jurídica, porque para ter personalidade, para iniciar a personalidade, tem que ter o registro, mas eu não vou dar a ela o status de personalidade jurídica, porque ela é uma sociedade irregular. Mas para fins de processo, para cobrar direitos, para ser demandada também pela violação de direitos,
o nosso direito entende que ela é um ente com personalidade processual. Então, processualmente, dentro do direito processual, essa pessoa jurídica que não tem registro, que não respeitou as exigências na Constituição, ela detém personalidade para ser parte em processo judicial, seja como autora, agir forma ativa, ou seja, réu, como forma passiva. Tá bom? Um elemento também que é importante numa sociedade, né, e aí é uma característica que até foge um pouco do documento, tá? É um elemento subjetivo, que é o que nós vamos chamar agora de affectus societatis. O que é affectus societatis? O que quer dizer essa nomenclatura? Que quando você for constituir uma pessoa jurídica, necessariamente você deve, ela, pessoa jurídica, ter o quê? Intenção, ou seja, vocês sócios, intenção, vontade de constituir essa pessoa jurídica, de criar um ente com um objetivo em comum, um objetivo de vender os doces, de vender os salgados. Mas essa é a intenção de vocês, que detêm como sócios, de montar uma sociedade. Tranquilo? Então, deve ter affectus societatis. Então, uma pessoa jurídica que não tem personalidade é aquela que falta requisitos. Um deles, affectus societatis. Né? Então, existe muito no nosso direito, infelizmente, a gente percebe isso quando nós verificamos algumas demandas judiciais, que existem determinadas empresas, existem determinadas instituições que não existe affectus societatis. Como assim não existe? Porque nunca os sócios tiveram intenção de ser sócios da empresa, né? Aí você vai chamar o direito empresarial e ele vai comentar com vocês. Quem pode ser empresário? O maior de 18 anos. Agora, Joãozinho de 8 anos, ele pode ser sócio de uma empresa? Pode. Ele não pode ser empresário, mas ele pode ser sócio. Cadê a intenção de ser sócio? Desde quando o Joãozinho de 8 anos tem a intenção de ser sócio de uma empresa, de participar de uma sociedade, né? Então, se você tem isso, a pergunta que nós fazemos é: quando que essa pessoa, quando que essa empresa existe? Porque ela foi registrada. Ok, formalmente ela está perfeita, mas em termos de exigibilidade, de critério subjetivo, você vai falar que ela não tem sociedade. Por quê? Falta intenção de constituir, falta o affectus societatis. Tá bom? Então a gente viu aqui que as pessoas jurídicas, elas não detêm personalidade por alguma falta de requisito indispensável, muito embora tenham legitimidade processual para ser parte da forma ativa ou da forma passiva. Aí nós vimos sociedade regular, é um exemplo. 2, sociedade de fato, é aquela que não foram constituídas formalmente, não possui um ato constitutivo, olha lá, camelô, uma sociedade formada verbalmente para a realização do negócio, Dona Carla e Dona Maria para vender os salgadinhos, vender os bolos de festa. Essa formação de sociedade, ela não tem um ato constitutivo. Se ela não tem um ato constitutivo, quer dizer que ela é uma sociedade de fato. E sociedade em comum, que é o artigo 986 e 990, né? Que trata para nós até da existência de um ato, porém ele não é levado a registro, né? Ele não é registrado num cartório competente para a sua formação institucional, tá? Então nós temos essas sociedades demonstradas também como não detendo personalidade jurídica. Sociedade em conta de participação, está lá no artigo 991 a 996. Ou seja, não é uma sociedade aqui onde eu tenho interesses em comum. Eu apenas tenho o quê? Eu tenho uma pessoa que vai ter uma cota, ou seja, vai investir na minha sociedade com o intuito meramente econômico. Então ele vai ter uma participação da minha sociedade, né? Então aí é uma sociedade chamada cotas de participação. Então esse tipo de sociedade também não tem personalidade jurídica, tá? Esse tipo de personalidade, eu só cito os artigos porque lá no direito empresarial vocês vão estudar muito essas sociedades e vão estudar todas as características dela, tá? Mas para nós, que somos uma matéria que complementa o direito empresarial nesse ponto,
a gente já inicia falando, essas pessoas jurídicas não detêm personalidade, tá? Ela tem legitimidade para representar em processo, mas elas não têm, em alguns dos momentos, até o affect societatis ou a formação dela através de um estatuto ou de um registro, tá bom? O que interessa para nós aqui também são essas pessoas jurídicas que eu quero comentar com vocês para a gente poder entender elas e também descrever de uma forma bem interessante e sanar os vícios e sanar os equívocos que a sociedade tem sobre elas, tá? Primeira delas que é bacana para a gente falar, massa falida. O que é a massa falida? Olha lá, instituição criada por lei para exercer os direitos do falido. Não entendi nada, sem problema. Pessoa jurídica, nós estamos estudando, ela detém uma titularidade patrimonial, interesses próprios, não são os interesses da pessoa física, nós vimos as teorias, e com base nisso, você vai chegar à seguinte conclusão: ok, então quem tem que responder pelas dívidas é o patrimônio da pessoa jurídica. Nós vimos até isso na desconsideração. Então, se é o patrimônio dela, a grande sacada nossa vai ser o quê? Essa pessoa jurídica tem patrimônio, porém a dívida é maior que o patrimônio. Então, se a dívida é maior que o patrimônio e a lei, não vou falar lei de falência porque o nome hoje usual é lei de recuperação judicial, né? Que vai culminar em essa empresa não podendo ser recuperada, ou seja, verificar os seus débitos, fazer um parcelamento forçado, forçado, não existe uma questão de interesse da pessoa concordar ou não, né? Porque a ideia é você manter essa empresa, você manter essa pessoa jurídica, porque ela tem uma finalidade social. Então você vai respeitar essa pessoa jurídica para que ela venha continuar ativa na sociedade, porque ela desenvolve uma atividade, né? Uma atividade que gera lucratividade para os sócios, ok, mas também gera outros tipos de reflexos no nosso direito. Um exemplo deles é a questão que envolve a criação de empregos, uma questão que envolve a arrecadação tributária, uma questão que envolve da ordem econômica a distribuição de produtos ou serviços para o consumo das pessoas, né? Então, essa pessoa jurídica ela tem uma importância social muito grande. Então, eu não posso simplesmente aniquilar ela de qualquer forma. Então, essa é a ideia que eu estava comentando. Você vai pegar essa empresa que tem mais dívida do que créditos, vai fazer um plano de recuperação. Se esse plano de recuperação for viável, ou seja, essa empresa não será declarada falida, ela vai passar por um período de reestruturação e esse período os devedores vão receber, os credores, perdão, vão receber seus direitos de uma forma parcelada, de uma forma que possa essa pessoa jurídica pagar, sem que ela seja decretada sua falência, tá bom? Mas enquanto ela não é decretada falência, ela é uma pessoa jurídica comum, que nós vimos ali, teve ato constitutivo. A partir do momento que o processo ele decreta, né, é uma natureza constitutiva, ele decreta a falência daquela pessoa jurídica, a partir daquele momento nasceu uma nova pessoa jurídica, né, onde a lei vai determinar que agora eu não tenho mais uma pessoa jurídica, uma sociedade com CNPJ. A partir de agora, eu vou ter uma nova personalidade chamada massa falida. Tudo bem? Essa massa falida é o conjunto de débitos e créditos, que o plano de recuperação também já fez o levantamento, e agora ela vai ser usada para pagar de forma proporcional às dívidas, de uma forma a liquidar essa pessoa jurídica, fazendo com que os credores recebam, mesmo que parcialmente, os seus créditos. Tá bom? Então, massa falida é um instituto, né, uma pessoa jurídica que não detém personalidade, porque não tem affects societatis, não tem interesse em comum, é apenas uma criação da lei onde ela vai administrar os direitos desse falido, né, as obrigações desse falido.
Tudo bem? Mas falência também é um tema que vocês vão estudar, salvo engano, acho que em um semestre só, ou então uma parte de um semestre, que é a Lei de Recuperação Judicial e Extrajudicial. Tá? Salvo engano, é um semestre só para ela. Então aí vocês vão estudar a fundo essa legislação que trabalha com a falência, tá? A gente está começando o curso, não é ainda o momento da gente aprofundar o tema, tá? Outra pessoa jurídica que também nós temos é o espólio, conjunto de direitos e deveres do falecido, ou seja, é a massa de patrimônio. Então, olha só, quando alguém falece, imediatamente já ocorre a transmissão da herança. Para quem? Para os herdeiros. Quem são os herdeiros? O herdeiro pode ser o Carlos, pode ser o Antônio, pode ser seus filhos, pode ser seus netos, pode ser o cônjuge, pode ser seu irmão. Então, a legislação, ela traz para nós quem são as pessoas chamadas a herdar os direitos dessa pessoa que faleceu. Ok, mas enquanto a gente não tiver um inventário instrumentalizando de quem é aqueles direitos, de quem são aqueles deveres do falecido, essa massa de patrimônio, esse conjunto de direitos e deveres, você vai chamar de espólio. Então, quem vai responder processualmente por um crédito do falecido, por um débito do falecido? O espólio. Porque eu não fiz, olha que importante essa informação, eu não fiz ainda a distribuição dos bens, direitos e deveres do falecido, ou seja, da herança. Então, enquanto eu não transmitir a herança, esse período entre a morte e o inventário finalizado, nós chamamos que esses direitos e obrigações são representados pelo espólio. Tudo bem? Então, o espólio é a pessoa que vai representar esses direitos e deveres do falecido até o momento que for feito o inventário e finalizado o inventário. Tudo bem? Tranquilo espólio, senhores? E aí, por último, nós temos também outra disposição, que é a herança jacente, né? Artigo 1819 e artigo 1823, né? Isso aqui é um instituto bem bacana, bacana para ser no sarcástico, porque o que é a herança jacente, né? Estou falando aqui de espólio, estou falando aqui de transmissão de herança, de falecido, né? O nosso direito, ele tem como regra a transmissão do patrimônio de um falecido, porque o patrimônio tem que ter dono, né? Um dono para desenvolver o seu objetivo social primeiro, e tem que ter dono para que ele seja o titular de direitos e deveres, né? Muitos patrimônios nossos, no caso imóvel, no caso carro, por exemplo, são objetos de tributação. Então esse patrimônio ele é tributado, né? O momento que você tem um carro, você tem que pagar IPVA. No momento que você tem um bem imóvel, uma casa, tem que pagar o IPTU. E se você tiver um sítio, uma área rural, você vai pagar o ITR. Né? Então, são tributos relacionados ao patrimônio. Quem tem que pagar esse patrimônio? O patrimônio tem que ser pago pelo titular do bem, pelo titular daquele patrimônio. Né? Então, se ele vai pagar, uma vez que a pessoa morreu, e nós vimos lá, extingue a personalidade jurídica com a morte. Mas alguém tem que herdar esse patrimônio, alguém tem que herdar essa herança. Quem vai herdar essa herança? Os herdeiros, filhos, neto, bisneto, linha descendente, pais, avós, bisavós, linha ascendente, cônjuge ou os meus colaterais, irmão, sobrinho, primo, tio, né? São pessoas colaterais, né? Isso trabalhando o parentesco do nosso direito civil, ok? Eu vou responder sua pergunta já, dá só um minutinho para mim para terminar essa ideia. A Thaís, já vou responder, Thaís, me dá um minutinho só. Agora, se a pessoa que morreu não deixou herdeiros, ou seja, não tem filhos, não tem netos, não tem bisnetos, não tem pais vivos, não tem avós vivos, não tem bisavós vivos, não era casado, então não tem cônjuge, não tem nem união estável, também para não ter dor de cabeça, não tem irmão, não tem sobrinho, não tem tio, não tem primo, não tem nada. Então, se ele não deixou um testamento para quem vai herdar esse patrimônio que ele deixou, esse patrimônio vai ser incluído
na chamada herança jacente. E essa herança jacente quer dizer o quê? Quem vai receber os direitos e não os deveres é o Estado. Então, no caso, o município vai herdar o patrimônio deixado pela pessoa, porque essa pessoa não deixou herdeiros, né? E aí eu faço uma brincadeira no cursinho, quando eu dava aula, né? Para diferenciar o que é herança normal e herança jacente, né? Herança normal é o patrimônio deixado para os herdeiros. E herança jacente é o Estado sentindo, ele já sente o patrimônio entrando dentro do Estado. Né? O município já sente o patrimônio. Né? Então, quando você fala o município já sente o patrimônio, é herança jacente. Tá bom? Thaís me perguntou, professor, como se define quem será o espólio? Não é define, fica tranquilo, Thaís. João morreu, então é o espólio de João. Tá? E aí você vai ter essa ficção jurídica criada pela nossa legislação, onde o espólio de João é o conjunto de direitos e deveres que o João deixou no momento que ele faleceu. Tá? Ah, mas aí os filhos vão administrar? Sim. O problema é quem vai administrar? Quem tem representatividade desses bens? Como João morreu, nós temos que regulamentar quem é o titular desses patrimônios e desses deveres. Então tem que ser feito o inventário. Tudo bem? E aí, quando se abre o inventário, o primeiro ato que o juiz faz, se for consensual, na forma de arrolamento, às vezes nem precisa, mas normalmente se é nomear um inventariante, ou seja, quem representa o espólio. Porque o seu João morreu, então o espólio de João está sem representação. Quem vai representar? Um inventariante. Aí vai nomear um dos herdeiros, né, seja de forma voluntária ou de forma obrigatória, para que ele administre esse espólio até o inventário acabar. Tudo bem? Então, Thaís, o espólio é a pessoa do falecido, conjunto de deveres e direitos do falecido. Então, nós usamos a expressão espólio de João, porque João faleceu. Espólio de Carlos, porque Carlos faleceu. Tudo bem, senhores? Estou indo muito rápido até aqui. O pessoal está compreendendo bem? Ok. Nós já tínhamos falado isso. Agora, uma pessoa jurídica que tem trazido muitas discussões para nós aqui dentro do cenário jurídico é o chamado condomínio edilício. Quem é o condomínio edilício? Para a gente poder pensar. É o condomínio de apartamento, condomínio de casas. Né? Normalmente você tem lá o condomínio solar das gaivotas, o condomínio mirante das perdizes. Né? Então você tem umas pessoas que vão ser esse conjunto de prédios, de unidades, né, a área comum, essa gestão desse condomínio, ele precisa ter alguém. E para ter alguém, a gente criou dentro do direito a figura do condomínio edilício, tá? E aí a pergunta é, condomínio edilício tem personalidade jurídica? Então vamos comentar um pouquinho a doutrina para isso. Mariana Diniz, no condomínio existe affectus societatis similares à fundação. Porque na fundação não existe sócios, existe um patrimônio destinado para uma finalidade, que está expresso em seu ato constitutivo, motivo pelo qual ela possui personalidade. Se assim for, poderá o condomínio edilício adquirir imóveis, por exemplo, um terreno ao lado do condomínio para criar uma garagem que não existia, ou até mesmo ampliação da existente, já que essas vagas se tornaram um grande problema nos centros urbanos. Antigamente as pessoas tinham um carro, hoje as pessoas têm 2 ou até 3. Então, por causa disso, Marlene Diniz entende que o condomínio edilício tem personalidade. Ele tem affectus societatis, mas não é o interesse de ser sócio de uma empresa, mas ele se equipara à questão da fundação, porque é um conjunto de patrimônio, aquela área comum, né, a compra de materiais, né, de manutenção, é um bem comum destinado a essa finalidade que está no estatuto constitutivo do condomínio. Tá? Então, Maria Helena Diniz
tem esse posicionamento de que o condomínio tem personalidade jurídica. Segundo o artigo 63, parágrafo 3º, condomínio e incorporação, poderá ele ser dono de uma unidade autônoma, já que a referida norma autoriza a adjudicação do imóvel inadimplente. Então, se você estiver devendo no condomínio, o condomínio, né, esse condomínio edilício, pode adjudicar. O que é adjudicar? Verificar qual é o valor da dívida que esse condomínio, que essa unidade autônoma tem com o condomínio, e se for compatível, quando eu falo compatível, quer dizer próximo, né? Você poder pagar essa dívida, ou seja, a pessoa do credor, ela não quer o dinheiro, ela quer esse bem, essa unidade, como forma de pagamento. Tá bom? Então, pensando nisso, nós criamos lá atrás a ideia. Pessoa jurídica tem que ter affectus societatis, pessoa jurídica tem que ter ato constitutivo, pessoa jurídica tem que ter um monte de regras. Então, será que o condomínio é? Aí veio o enunciado 246, que diz: deve ser reconhecida a personalidade jurídica do condomínio edilício nas relações jurídicas inerentes à atividade de seu interesse particular, de seu interesse peculiar. Então, olha só que bacana aqui pra gente. A pessoa jurídica do condomínio, ela detém personalidade, mas ela tem personalidade para a função que ela foi constituída. Então, olha só que interessante essa questão. Eu posso, condomínio, comprar, adquirir um imóvel para adimplir um pagamento de cotas condominiais atrasadas? Posso. Eu, condomínio, posso comprar um terreno do lado para poder aumentar as vagas de garagem, aumentar a área comum, criar uma nova área comum no condomínio? Posso, eu tenho dinheiro para isso, eu posso adquirir, vai fazer um patrimônio incorporado ao condomínio. Agora, eu quero comprar um carro para o condomínio poder fazer transporte do síndico, transporte dos conselheiros. Não, isso não é atividade inerente do condomínio. O condomínio quer comprar ações para negociar elas na bolsa, mercado de risco. Isso não é atividade inerente do condomínio. Então, para essas atividades, o condomínio não possui personalidade. Por mais que ele tenha CNPJ, por mais que o síndico representa ele, né, essa pessoa jurídica, esse ato não tem validade. Né, e o enunciado deixou isso muito claro. Eu vou dar a personalidade jurídica, mas é uma personalidade, nós vamos chamar de sui generis. O que é sui generis? Especial. Ele não tem personalidade como pessoa jurídica, pela regra institucional da pessoa jurídica, criado por pessoas, etc. Mas, para as funções e interesses dessa pessoa jurídica, para as atividades que ela desenvolve, eu vou ter que criar uma pessoa jurídica para que ela possa desenvolver essas atividades. Então, imagina, pensa no condomínio, se você mora em condomínio de casa ou apartamento, pensa nisso. Você tem aí 40 unidades. Se você não tivesse uma pessoa jurídica, né, o condomínio representando uma pessoa jurídica, os interesses em comum daquela sociedade, eu perguntaria, como é que você contrataria o porteiro do seu condomínio? As 40 unidades seriam o empregador ou como é que você contrataria um prestador de serviço, né? Uma pessoa jurídica que presta serviço de portaria, de controle de acesso ou de limpeza aí do condomínio. Como é que você contrataria? As 40 unidades teriam que assinar esse contrato, as 40 unidades teriam que pagar o valor. Então você percebe que para ajudar na gestão desse interesse em comum, né, para facilitar a gestão desse interesse em comum do condomínio edilício, o direito criou a figura jurídica da pessoa jurídica do condomínio edilício. Então, criou essa figura jurídica, mas ele apenas reconhece a personalidade, então ela não é completa, mas ela só reconhece a personalidade para o desenvolvimento das suas atividades. Se não for para desenvolver as suas atividades, esse condomínio edilício não possui personalidade. Tudo bem, senhores? O STJ agora, porém, possui um entendimento diverso. Então, esse é o caminho que eu trouxe para vocês,
para a gente trilhar por enunciado. Só que o STJ, em 2017, demonstra: a doutrina dominante reconhece que os condomínios de ilícito não possuem personalidade, sendo, pois, entes despersonalizados, também chamados de entes formais, como a massa falida e o espólio. Tá? Então, nós temos discussões jurisprudenciais, teses e discussões jurídicas ainda sobre se esse condomínio de casa ou apartamento possui personalidade. Tá? Para o direito, para a doutrina, ele não tem personalidade porque não tem affectus societatis, porque ele não tem sócios, porque ele não tem gestão dos sócios. Então, por causa disso, ele não seria uma pessoa jurídica. Então, ele seria um ente sem personalidade jurídica, né? Chamados entes formais, que nós comentamos aqui: massa falida, espólio, herança jacente, etc. Mas eu tenho parte da doutrina e jurisprudência que entende que ele possui personalidade jurídica. E voltando, é o exemplo do nosso enunciado 246, né? O enunciado traz para nós que, para desenvolver as atividades, então, ou seja, é uma pessoa jurídica sui generis, você tem a personalidade reconhecida para exercer as atividades inerentes àquele condomínio. Tudo bem, senhores? Tranquilo, pessoa jurídica? Pessoal, tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não consegui compreender muito bem. Então vamos lá, vamos retomar aqui a Caroline. Então, massa falida, tá? Vamos lá voltar para massa falida, Caroline. O que ela fala para mim lá, a massa falida? Ela fala para mim o seguinte: olha, a pessoa jurídica ela é constituída. Então vamos pensar primeiro na formação. Dois sócios, duas pessoas naturais, resolvem constituir uma pessoa jurídica. Então eles vão lá e falam: olha, vamos montar uma loja de roupa? Vamos, ok, então vamos montar uma loja de roupa. Aí eles vão constituir um contrato social dizendo: olha, quem vai ser o sócio, quem vai participar mais, aonde é o domicílio, quais são as responsabilidades, ou seja, vai criar um estatuto social para constituir essa pessoa jurídica. Ok. Foi constituída a pessoa jurídica, criou-se o CNPJ dele, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, para fins tributários e administrativos, e essa pessoa tocou a sua atividade normalmente, ou seja, os sócios eram pessoas naturais e a pessoa jurídica tinha o interesse dos sócios, ou seja, ela queria vender roupa, foi para isso que eles constituíram a pessoa jurídica, ok? E aí se passou aí um determinado período e a atividade da empresa continuou ativa, continuou se desenvolvendo. Mas chegou um momento que os débitos da empresa são maiores do que os créditos, ou seja, a empresa deve 100 e ela só tem de direitos para receber, de créditos para receber, de patrimônio para responder por essa dívida, apenas 50. Então ela tem uma dívida de 100 e um patrimônio de 50 para gerenciar essa dívida. Ok. O que a lei, não é a lei de falência, tá? Você ainda vai escutar esse nome por algumas pessoas, que ela foi mudada, né? Em 2013, se não estou enganado. A lei de recuperação, ela trouxe exatamente uma nova figura dessa pessoa jurídica quando ela é decretada falida. Então, quando essa empresa, que deve 100 e tem 50 para receber, antes dela ser decretada falida, e aí criando-se a ficção, um ente não personalizado, que não tem personalidade jurídica, massa falida, eu primeiro passo essa gestão por um administrador judicial para ele verificar se ainda essa empresa é viável, ou seja, se ela tem condições de se manter e apenas gerenciar o pagamento através de um fluxograma, através de um plano de pagamento para esses credores. Então vamos apurar isso. Uma vez ele apurando isso, ele vai dizer: ok, dá para realmente recuperar a empresa. Então essa pessoa jurídica ainda existe, porque ainda não foi decretada a falência dela. Agora, se o administrador fala: olha, essa empresa não tem como subsistir mais,
porque ela vai gerar mais dívidas e não vai ter patrimônio para honrar por ela. Então, a melhor forma é decretar a falência, ou seja, encerrar as atividades dela, e aí vamos levantar quais são os direitos e quais são os débitos da massa falida. Por isso que quando o judiciário decreta a falência de uma empresa, ele vai, a partir daquele momento, encerrar a pessoa jurídica que foi registrada, que tem CNPJ, e a partir daquele momento vai ser criada uma nova entidade jurídica chamada massa falida. E aí essa massa falida vai administrar, vai gerir e vai concentrar a administração dessa massa de débitos e créditos da pessoa jurídica. Tá bom? Não sei se eu consegui ser claro, Caroline, mas deu para tirar essa dúvida. Ok? Bom, então, voltando para aquilo que eu ia iniciar na aula, né? Nós temos, então, desde o nosso começo do estudo, nós verificamos a questão. Opa, peraí, a Tamiri está fazendo uma pergunta. Professor, você poderia retomar a herança vacante? Tá, é herança vacante ou jacente, tá? Na verdade, as duas são sinônimos. Então, o que vai falar para mim? Se a pessoa que faleceu deixou patrimônio, esse patrimônio tem que ir para os herdeiros. Quem são os herdeiros da pessoa que faleceu? O direito sucessório, que é o direito civil, né, um livro especial nosso, ele traz para a gente assim: quando alguém falece, eu vou chamar primeiramente os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários, né? O código fala na ordem. Em primeiro lugar, os descendentes, ou seja, quem está abaixo do falecido. Então, eu vou ter filhos, ele pode ter filhos, ele pode ter netos, ele pode ter bisnetos, tá? Tudo numa ordem cronológica, uma ordem de contagem de parentesco, tá? Meus filhos são meus parentes de primeiro grau, meus netos segundo grau e meus bisnetos terceiro grau na linha descendente. Não existe ninguém na linha descendente. Ele não tem filho, não tem neto, não tem bisneto. Ok. Então eu vou trabalhar a linha ascendente. Agora, quem vem acima do autor da herança da pessoa que faleceu? Aí você vai chamar essas pessoas. Os pais dele estão vivos? Não. Os avós estão vivos? Também não. Os bisavós estão vivos? Também não. Então, os meus parentes na linha ascendente, também contando o grau de parentesco. Primeiro grau, os pais, segundo grau, os avós, terceiro grau, os bisavós. Também não são vivos. Então, não existe a figura deles no momento que a pessoa faleceu. Vamos chamar outra linha de sucessão, o cônjuge. O falecido, você era casado quando houve o óbito, quando houve a morte? Não, ele não era casado e também, para não ter problemas, não viveu em união estável, não tinha união estável com ninguém. Ok, então ele não tem descendente, não tem ascendente e não tem cônjuge. Então vamos para a quarta linha da herança. Colaterais, ou seja, quem está ao lado dele dentro da árvore do parentesco. Aí eu vou chamar meu irmão, meu sobrinho, meu tio e meus primos. E também colocando o sobrinho neto, né? Que é o filho do sobrinho. Então, você vai chamar irmão segundo grau, sobrinho e tio terceiro grau, primos e sobrinho neto quarto grau, né? A linha colateral, ela se encerra até o quarto grau. Do quinto grau, que teoricamente poderia existir, não existe para efeitos de direito, é só até o quarto grau. Então, essa pessoa que morreu não deixou descendente, não deixou ascendente, não deixou cônjuge e também não deixou nenhum colateral dentro da sua relação de parentesco. E o patrimônio tem que ter dono. Então, esse patrimônio está vagando pelo mundo jurídico, tá? Então, o poder público já sente esse patrimônio entrando nos cofres públicos. Tudo bem? Então, se esse patrimônio não tem dono, o Estado vai ser o dono desse patrimônio. Por isso que se chama herança jacente ou vacante. Ela está vagando e por isso tem que herdar o Estado, no caso o município. Se não tiver município, vai ser o território ou o Estado. Esse patrimônio deixado pelo falecido que não deixou herdeiros para receber esse patrimônio, para receber essa herança.
Não esqueça de deixar o seu like e comentário sobre esse vídeo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais.